Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Bem, estamos aqui, nosso primeiro dia do jejum, são 3 dias que nós estamos aí nesse propósito, e nesse momento eu gostaria de ministrar uma palavra a vocês. O versículo que nós estabelecemos hoje, no primeiro dia de jejum, que o tema é quebrantamento, entrega, é o Salmos 51, verso 10. E eu quero conversar com você algumas verdades que eu extraí desta palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu acredito que você vai ter a oportunidade de ler esse salmo na sua casa. E o verso 10, Davi vai dizer, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, firme e estável. O Salmo 51, ele é uma das orações mais sinceras e mais profundas da Bíblia. Davi, ele escreveu esse salmo após o profeta Natan ter confrontado ele pelo seu pecado. O adultério que ele cometeu com Betseba, o assassinato de Urias, ele é confrontado ali através da vida do profeta Natan. E Davi, ele tinha caído no adultério, mas ele não permaneceu caído. Este salmo, ele revela para mim, para você, que a dor do arrependimento gera uma beleza da restauração. Isso é lindo de nós observarmos, porque o arrependimento, a dor do arrependimento, ele é real, mas também existe uma beleza quando Deus começa a nos restaurar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos fazer essa mesma oração que Davi. Senhor, purifica-me, renova-me. Em algum momento da nossa vida a gente vai precisar fazer essa oração. E olhando para essa oração que Davi fez, eu aprendo algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você sobre essa oração sincera, essa oração profunda, essa oração de entrega. A primeira lição que eu entendo aqui, que eu aprendo com essa palavra, está do verso 1 ao verso 5, quando Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua vontade. Reconhecer o pecado, essa é a primeira lição. Reconhecer o pecado é o início da cura. Quando eu reconheço meu erro, a cura se inicia. Davi, ele não tentou se justificar do seu erro. Quando Natan o confronta, ele não ficou dando desculpas. Ele não culpou ninguém, ele não culpou Betseba, ele não culpou o diabo, ele não culpou as circunstâncias. Ele simplesmente assumiu a responsabilidade. Quando eu reconheço o pecado, a cura se inicia sobre a minha vida. A restauração, ela começa quando nós paramos de esconder e começamos a confessar. Deus, ele não perdoa desculpas. Deus, ele perdoa confissões sinceras. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira lição que eu extraio é essa, que o reconhecimento do meu pecado é o início da minha cura. E eu preciso confessar isso ao Senhor. Quantas vezes nós perdemos a paz porque tentamos esconder o que Deus quer curar? Hoje, o Espírito Santo nos convida à transparência diante de Deus. A transparência. Lembre-se disso. Deus não perdoa desculpas. Ele perdoa arrependimento. Ele perdoa corações sinceros. Ele perdoa confissões sinceras. Não adianta a gente culpar ninguém. Nós precisamos entender que a confissão do nosso pecado, o arrependimento do nosso pecado, ele é o início do nosso processo de cura. Uma outra lição que nós extraímos aqui desse capítulo 51, dessa oração de Davi, é que o perdão de Deus, ele é maior que a nossa culpa. O perdão de Deus sempre vai ser maior. Do verso 7 ao verso 9, entre os versículos aí, há uma declaração de Davi quando ele diz, purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Davi, ele cria no poder do perdão de Deus. Ele cria nisso. E eu e você também precisamos crer.
O perdão de Deus, ele é maior do que a nossa culpa. E muitas vezes nós ainda estamos carregando culpa porque não cremos no perdão de Deus para as nossas vidas. O hisopo aqui que Davi utiliza, que ele fala, ele era usado para aspergir o sangue do sacrifício. O hisopo era um instrumento, uma espécie de bucha que era utilizada porque os sacerdotes utilizavam no momento do sacrifício para aspergir o sangue sobre o altar. Isso é um símbolo do sangue de Cristo, aponta para Jesus. Davi, ele pediu profeticamente que o que Davi pediu ali profeticamente para ser lavado, né, com hisopo, para ser purificado com hisopo, Cristo, ele realizou na cruz. O que Davi pede aqui no Salmo 51, dizendo: purifica-me com hisopo e eu ficarei puro, Jesus realizou na cruz. Hoje nós podemos ser lavados pelo sangue. E esse sangue nos torna alvo, nos torna branco como a neve, mais alvo que a neve. E nós precisamos entender que o inimigo, ele vai querer que eu e você vivamos preso nessa culpa. O inimigo quer que a gente vive aí, preso na culpa, mas Deus quer que eu e você vivamos livres pela graça. Quando Deus perdoa, ele apaga e não apenas esquece, ele remove. Eu e você precisamos compreender isso. Aquilo que Davi pediu profeticamente foi realizado na cruz e foi realizado para mim e para você também. Nós estamos incluídos nessa lavagem, nessa purificação com o hisopo. O sangue de Cristo torna as nossas vidas limpas. Não importa qual foi o pecado que eu cometi, o perdão de Deus é maior. Sempre vai ser maior do que a culpa. Uma outra lição que eu extraio daqui, para a gente concluir essa nossa conversa. Um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Dos versos 10, 12 até o verso 17, o verso 10 é o verso que nós estamos aqui embasando esse nosso primeiro dia de jejum. Ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas também, dentre esses textos, vai dizer: coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Davi, ele não pediu um trono novo, ele não pediu uma coroa nova, ele pediu um coração novo. Cria em mim um coração puro. Davi, ele não estava pedindo um novo trono, uma nova coroa, uma nova roupa, um novo status, não, ele estava pedindo um novo coração. O verdadeiro arrependimento, ele não é apenas chorar, é mudar de direção. Deus, ele se move onde há humildade e quebrantamento. Aonde há humildade e quebrantamento, o céu se move, Deus se move. Talvez você, como eu, como Davi, tenha caído, mas Deus pode restaurar o nosso interior. O Espírito Santo, ele quer renovar as nossas vidas e colocar a alegria da salvação de novo em nós. E sabe, olhando para todo esse salmo, se a gente pudesse concluir essa mensagem, é de que essa restauração, esse perdão que Deus nos entrega gera testemunho. Davi, ele vai dizer entre os versos 13 e 15, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi, ele entendeu que a dor transformada em arrependimento se torna testemunho. Quem foi restaurado pode restaurar. Por isso que ele fala: eu vou ensinar os transgressores. Eu vou falar dos teus caminhos aos pecadores. Porque Davi entendeu que a dor, essa dor, quando é levada para um arrependimento, ela se torna testemunho. E ele pode ser um instrumento por Deus. Então eu e você precisamos nos lembrar que Deus não desperdiça feridas curadas. Ele não desperdiça feridas curadas. Ele as transforma em fonte de cura para outras pessoas. Aquilo que eu e você passamos e vivemos, o Senhor não desperdiça. Ele nos cura e ele usa exatamente essa ferida, essa dor que um dia você teve para curar outros. Então hoje nós podemos utilizar o Salmo 51 como a nossa oração e podemos dizer: Senhor, cria em nós um coração puro. Renova o teu espírito dentro de nós, apaga as nossas transgressões,
Devolve-nos a alegria da tua salvação. Não retires de nós a tua presença. Nós queremos viver quebrantados, mas cheios da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Que você faça do Salmo 51 a sua oração nesse primeiro dia de jejum, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe até o nosso próximo momento de reflexão e estudo dessa palavra grandiosa.